Olá! Muitas varandas, coberturas de apartamento, como também jardins, têm vento. E esse vento, o vento mais forte, prejudica as plantas. Se você está tendo esse problema, preste atenção no vídeo todo, pois além de 15 espécies que se adaptam a essas situações, vou dar dicas também de como contornar o vento para você cultivar suas plantas. Você está no Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E já vai uma primeira dica. Em geral, as plantas que têm as folhas mais grossas, carnosas, mais cerosas, costumam se adaptar melhor a essas situações, pois o vento desidrata as folhas e aquelas mais fininhas, mais maleáveis, desidratam com muita facilidade. E a segunda dica, as plantas que têm as folhas mais lineares também suportam mais situações de vento. O vento passa mais fácil por elas. Bom, já vou começar a listar as espécies, são 15, hein? E a primeira, como não podia deixar de ser, são as tuias. E aí não é uma planta, é um grupo grande de plantas que tem as folhas agulhadas, também cerosas. Elas suportam até gelo e por isso suportam bem o vento. Muito comum em coberturas de apartamento a gente compor com tuias. Elas se adaptam em vasos e algumas ficam muito bonitas, inclusive fazendo barreiras de vento, como é o caso do Podocarpus. Ele é ótima planta para cerca viva, como também colocados em vasos e jardineiras, ajudam a quebrar o vento para você cultivar outras espécies mais sensíveis. Dentre as tuias mais cultivadas, a Caizuca é a campeã. Linda e exuberante, parece estar dançando de tão elegante. A segunda espécie são as iucas e eu já fiz muito jardim quando tinha muito vento com elas. São bonitas, esculturais, suportam tanto vasos quanto ficam enormes no chão, plantadas diretamente no chão. E elas parecem até gostar desses locais que são mais ventilados, pois em ambientes um pouco mais abafados costumam dar fungos, manchas pretas em suas folhas. E elas criam uma composição muito contemporânea em jardins, em diversos estilos que a gente pode trabalhar. Existe inclusive as iucas variegatas, porém a mais comum são estas verdes. Terceira espécie, os cactos. Vários cactos você pode cultivar em situações de muito vento. Também são plantas muito interessantes para essas situações, pois eles não têm folhas, eles têm espinhos nos lugares das folhas, pois são oriundos de desertos e lá não é o problema do vento, e sim o calor. Então, se você morar numa região muito quente que venta muito, talvez seja a melhor opção para você cultivar. Existem diversos tipos de cactos e um que eu gosto muito é o cacto candelabro. Essa espécie que estamos vendo é uma eufórbia. Na verdade, não é da família Cactácea, mas tem todas as características que os cactos têm e evolui em climas também áridos. E muitas suculentas você pode cultivar também em situações de vento. Quarta espécie, bambusas. E tem um grupo também de plantas que são chamadas de bambusas. Ótimas opções para a gente cultivar, para fazer a cerca viva ou a barreira, para filtrar esse vento. O bambu tem caule flexível que suporta bem o vento e suas folhas também são lineares. O vento é filtrado por eles e a planta não se desidrata muito. Uma observação, as bambusas em geral gostam de solos mais úmidos e eu vou dar uma dica super interessante sobre a rega para você poder cultivar plantas em local que venta. A gente tem que saber adequar a rega, mas eu vou dar essa dica só lá no final, hein? As bambusas ficam lindas em vasos, jardineiras e jardins também. E existem aquelas espécies mais delicadas e as que são de folhas mais robustas. Quinta espécie, uma planta brasileira, a clúsia. Aquela planta linda que é muito cultivada em vários tipos de jardins. Elas têm folhas largas, porém cerosas, rígidas. E elas não desidratam com facilidade. Então são ótimas opções para a gente cultivar se você não tem muito espaço para plantas muito frondosas. Você consegue adequar a clúsia fazendo podas, deixando ela em vaso, um formato menor, mais arredondada, como você também consegue colocar no jardim e criar um volumoso arbusto. Fica muito bonita. E existe a clúsia variegata, que também é um charme. Sexta planta, Cica.
Lembra que eu falei na dica no começo? Folhas que são mais grossas, rígidas, que são lineares. As folhas da cica são compostas, como se fosse uma pena, e o vento passa por elas com facilidade. E sendo muito rígidas, elas não desidratam com facilidade. Então, uma excelente planta para a gente cultivar. Tem um crescimento muito lento. Segundo pesquisas feitas, ela cresce 1 centímetro por ano de caule. Então, é uma planta que a gente consegue ter em menor porte por muito tempo. Em áreas de menor espaço, onde tem uma boa circulação, a gente pode usar a cica sem problema. Sétima espécie, eu coloquei a fênix, sendo uma representante das palmeiras. Em geral, as palmeiras também, algumas delas, suportam muito bem o vento, principalmente em região litorânea. Vale lembrar dos coqueiros que até se envergam no vento à beira-mar. Porém, a fênix é a mais cultivada em jardins, tanto em vasos quanto jardins, e ela também suporta muito bem o vento. Cuidado apenas com os espinhos que ela tem próximos ao caule. E a 8ª espécie são as agaves, plantas que têm as folhas carnosas, em formas de rosetas, grande porte, e existe um grupo incrível de agaves, tanto agaves com espinhos e sem espinhos, agaves verdes, agaves variegatas, e inclusive a furcreia, que é uma planta que parece agave e que é muito cultivada em grandes espaços. Ótima opção para locais com vento, são muito resistentes. 9ª espécie, a mais usada como planta pendente quando a gente tem problemas de vento. Então, aquela varanda que tem muito vento, aquele jardim vertical que está muito exposto ao vento, a gente usa a Russélia, que além de muito bonita, ela também é florífera e atrai beija-flores. Tem dela vermelha, que é a mais comum de ser usada, como também da florzinha creme, levemente esbranquiçada. As folhas e os ramos muito longos e finos, o vento passa por ela sem desidratar. E formam cascatas generosas e com flores muito delicadas. 10ª espécie, e também é um grupo, os capins. Olha que planta linda que está sendo cada vez mais cultivada. Existem tantos capins grandes, que são os capins dos pampas, com inflorescências muito grandes, bonitas, como também os capins dos Texas, tanto o rubro quanto o verde. Cria uma composição muito interessante, um maciço muito gracioso. E são ótimas espécies para a gente cultivar, não só em jardins, como também em jardineiras, às vezes numa varanda, para criar esse efeito mais de campo. É muito interessante na composição. 11ª planta, o aspargo ou asparagos. E a gente tem um grupo grande de aspargos. Escolhi o asparagos rabo de raposa para ilustrar esse grupo. É uma planta muito bonita que tem folhas em forma de agulha. Algumas são cultivadas como plantas pendentes, são ótimas opções também. Quando a gente tem às vezes uma meia sombra, mas com muito vento, basta a gente regular a rega, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, que você consegue lindos maciços de aspargos. Esse rabo de raposa, ele é escultural. Fica bonito não só em maciço, como a gente está vendo, como também em um vaso como planta de destaque. E quando ele floresce e frutifica, ainda fica mais gracioso, pois dá florzinhas brancas e frutinhos vermelhos. 12ª planta, talvez seja uma das plantas mais cultivadas, as espadas de São Jorge. São plantas que têm folhas rígidas, levemente carnosas e toleram tanto sombra, meia sombra e até sol. E vento, olha que planta interessante. E dizem que ainda corta mal olhado. Não sei se você acredita, mas é uma excelente planta para a gente cultivar em situações um pouco mais complicadas de ser usadas, como é o caso dos jardins que tem muito vento. Ela não desidrata com facilidade e sobrevive muito bem a essas situações, criando já um maciço mais retilíneo, bonito. Se você deixar, ele alastra bastante, mas se você quiser só um vaso, ele fica muito esguio e muito elegante também. E existem diversas variedades das espadas de São Jorge. Agora, se você morar numa região de altitude, um clima ameno ou temperado, existem plantas que também são ótimas opções para a gente cultivar. E a primeira delas que eu trago para vocês, é a 13ª da nossa lista, é a lavanda ou alfazema. Cada um chama de um jeito, é o nome popular dessa planta. Essa espécie é uma espécie arbustiva, que tanto vai bem a um vaso, quanto esse maciço de folhas meio prateadas e inflorescências arroxeadas. Atrai muitas abelhas e o aroma está tanto na folha, quanto também nas suas inflorescências.
São ótimas espécies, florescem ao longo do ano todinho, de acordo com a região, e quanto mais sol e mais vento, mais bonita ela fica. Mas em climas muito quentes, essa espécie deve ser cultivada em meio dia de sol, pois ela vai desidratar por causa do calor, sendo uma planta de clima mais frio. E a 14ª está na mesma situação das lavandas, são as azaleias, que na minha região criam-se arbustos enormes, ficam em praças sem regas nenhumas, ficam em situações de coberturas com muito vento sem se desidratar. Ficam lindas plantas arbustivas que florescem em maior abundância no inverno. E essa planta em climas mais quentes, às vezes precisa de ser cultivada em um período só de sol e com a régua adequada, que daqui a pouco eu falo. Existem diversas espécies de azaleia, tanto as menores, que se alastram mais, cobrindo o solo, quanto as arbustivas. E tem diversas cores também, vários tons de rosa, vermelho, branco e arroxeado. E eu fecho a nossa lista de plantas com as mini rosas. Plantas muito delicadas que se adaptam a jardineiras, vasos e jardins e que adoram ser podadas e rebrotam lindamente, criam maciços delicados, suportam bem o vento e ainda te presenteia com flores perfumadas. E aí, gostou da minha lista? Se gostou, já deixa um curtir e compartilha este vídeo com seus amigos. Mas agora vou te dar outras dicas de como contornar o vento para você cultivar mais espécies fora essas que eu citei. Primeiro, crie uma barreira de vento. Crie essa barreira com alguma planta que seja resistente, como é o caso da bambusa, como é o caso do podocarpus, que pode estar numa cerca viva ou um vaso à frente desse vento, que vai filtrar esse vento para você cultivar as espécies mais delicadas. E isso vale também para uma treliça de madeira, por exemplo, que além de deixar muito elegante, criar um fundo na composição, também vai fazer esse papel de barreira de vento. Agora a dica que você está esperando, a dica de rega. Em situações de mais vento, a planta desidrata mais e o solo evapora mais rápido. Então a rega tem que ser mais generosa e frequente. Você deve estar atento principalmente às plantas em vaso, ao solo. Quando ele estiver começando a ficar seco, você deve regar novamente. Então é observar a terra e regar sempre suas plantas quando esse solo estiver secando. E tenha certeza que em local com vento, ele seca mais rápido do que em local sem vento. Uma sugestão é você ter plantas em vasos auto-irrigáveis, pois eles vão manter essa terra mais úmida. Aí você tem que ficar atento ao reservatório deste vaso. E uma observação importante, mesmo as espécies que eu citei que são resistentes ao vento, nos primeiros dias após você plantar e colocar nessa situação, mantenha regas mais frequentes, para ela se adaptar a essas condições. E aí, gostou deste vídeo? Já compartilhou com seus amigos? Já curtiu? Se não curtiu, curta esse vídeo e compartilhe aí com seus amigos. Você já conhece as outras redes sociais do canal? Os endereços estão aqui abaixo. Visite o Vida no Jardim por esses endereços também. E não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!